Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais um dia, vou fazer um vídeo sobre a minha família disfuncional, abusiva e tóxica. Recomendo se tiver problemas familiares, passando algum tipo de violência, busque ajuda profissional. Procure profissionais habilitados, procure pessoas que validem a sua dor. Eu não estou habilitada a dar diagnóstico, não sou profissional da área de saúde mental. Até onde eu sei, é só o psiquiatra que pode dar o diagnóstico de transtorno de personalidade. Eu tenho 8 anos, desde 2017 que eu tenho estudado sobre família disfuncional, abuso, narcisismo, para meu uso próprio, para aprender a me defender e me proteger. O objetivo dos meus vídeos é passar o meu conhecimento que eu estou tendo ao longo desses anos, as minhas experiências, porque antes eu não tinha nenhum conhecimento. Não sabia de nada sobre o assunto e todas as vezes que eu falava com alguma pessoa, desde a infância, adolescência, sobre questões familiares seríssimas, eu sempre ouvia que família é assim mesmo. E aí a gente vai ouvindo que família é assim mesmo, e a gente vai naturalizando o absurdo. E foi assim que eu fui vivendo ao longo dos anos. É isso. O tema de hoje é: um dia compreendi. Desista de falar, busque ajuda urgente, o entorpecimento é coletivo. Sim, um dia eu compreendi que não adiantava mais falar, eu já nem falava mais. Eu cheguei a um nível que eu não tinha palavra para expressar como eu me sentia. Eu tinha dificuldades para nomear o que eu sentia de fato. Eu nem sei se eu ainda estava sentindo. Eh, eu nem tinha certeza se o que eu vi o que eu estava vendo, se eu percebi se as coisas eram reais. Eh, desde de criança, as minhas relações foram bem complicadas na família. E a minha medida de certo e errado estavam cada vez mais complicadas. Sobre aceitar abusos, eu estava ficando cada vez mais flexível, já não sabia mais aonde era o limite. Eu não sabia dizer não, eu não sabia qual era o meu espaço. Eu não tinha um padrão estabelecido, parece que estava tudo ficando no mal, porque foi muito pesado como eu vivi a infância, para eu não entender como que eu tinha que ser como adulta, como que era meu espaço, o que que era das outras pessoas. Eh, esse assunto não tem como falar na minha família, apesar de eu ter feito muitas mudanças, falo algumas coisas com um, com o outro, mas não dava para falar naquele momento que eu estava no meu limite. Parecia que todos estavam entorpecidos e algumas coisas foram totalmente naturalizadas. E a validação é para o comportamento abusivo e tóxico. A pessoa vítima, se reclamar, é como se ela foi trouxa, ou a pessoa é sistemática, a pessoa abusiva é sistemática, é assim mesmo, a gente tem que compreender. Eh, aí eu fui compreendendo que não importava a dor ou a realidade que eu estava vivenciando, o mais importante era manter uma aparência de perfeição, negar uma negação de passado nebuloso e ainda um presente com sequela de um passado estranho, e uma luta constante para pôr panos quentes em repetição do mesmo comportamento do passado. Ou seja, é, é como se vão entrando novos personagens nas relações e vai apaziguando, mas no final são as mesmas coisas, os mesmos comportamentos. Ao longo de 10, 15, 20 anos, 25 anos, você vai conseguindo. Eu fui conseguindo entender que no final os comportamentos são os mesmos, só outros personagens foram entrando nas histórias. Eh, aí para mim foi ficando subentendido que a cada tempo alguém é escolhido para o sacrifício, para o sistema funcionar intacto e perfeito. É isso. Essa foi a minha percepção geral, que precisa ter alguém para. Os teóricos já falam disso, né, mas como eu percebi na minha família, precisa ter alguém que dê trabalho, que seja problemático, ou seja sonsa, ou alguma coisa para pessoa furiosa, pessoa estressada, fazer deboche, fazer piada sem graça, ser grosseira, e aí dilui.
o constrangimento no espaço, né. Só que isso vai cansando, porque uma hora a gente percebe, as pessoas percebem, né. Só se a gente for muito assim, talvez a carência faz aceitar. Eu, no meu caso, eu fui aceitando muita coisa na vida que eu achava, assim, que as pessoas tinham direito de falar daquele jeito comigo, porque eu aprendi assim desde de pequena, o bullying que fala, né. Mas nem é sobre bullying, porque não é exatamente bullying, é uma invalidação, um desprezo com as questões da gente, com o sentimento, com as emoções, com o que a gente pensa realmente sobre as coisas, entendeu? Eh, e aí eu fui percebendo que a gente só consegue compreender algumas coisas com distância, só que eu não conseguia dar o mínimo de distância em algumas situações para conseguir enxergar de longe. Eh, como diz, né, que a gente só consegue ver a ilha quando a gente sai da ilha. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que começar a sair dessa ilha. Eu tive que começar a sair dessa ilha, essa ilha da fantasia, da terra do nunca, de lugares que as pessoas não querem crescer, amadurecer, querem viver eternamente na ilha da fantasia e realizando todos os desejos. E eu fui compreendendo que esse universo que as pessoas vivem da realização do desejo, da não frustração, elas têm uma necessidade de ter pessoas para patrocinar, para elas viverem essa vida, eterna de criança, né, de reizinho da casa, de rainhazinha da casa, né. E a gente vai ficando, a gente primeiro a gente é criança, depois a gente cresce e já lida com adultos assim, aí depois a gente fica adulto, a gente começa a envelhecer e continua lidando com adultos com o mesmo comportamento de quando a gente era criança. Só que aí eles já estão mais velhos, eles começam a ter direitos porque estão velhos, sendo que eu fui criança, tive que suportar tudo isso, tive que suportar. E eu tô envelhecendo, aí eu falei: "Não, comigo não". E eu decidi que eu não vou envelhecer me achando tão a última bolacha do pacote, tão o alecrim dourado. Eu decidi que as crianças que eu lido, que eu não quero que elas tenham medo de mim. Eu quero que sabe, o respeito e o medo é tão diferente quando a gente respeita uma pessoa e quando a gente tem medo dela, esse respeito pelo medo é surreal. Então eu decidi que eu não quero esse envelhecimento do merecimento de que só porque eu estou velha, só porque eu sou a mais velha, igual sou a irmã mais velha, eu não tenho essa distância, assim, que eu sou a mais velha, que eu não sei nada, quem dera que eu soubesse, né. Então assim, quando fala a frase que pessoas só vemos a ilha quando saímos da ilha, é a pura verdade, porque a gente vai vivendo esse cotidiano da naturalização do comportamento, e é tão surreal, porque teve vezes na minha vida que eu passei abuso num contexto que tinha outras pessoas vendo, e é tão louco que as pessoas não têm coragem de fazer nada, porque é instituído assim, tem uma licença para isso, uma licença para quem pode ser grosseiro, tem uma licença para quem sabe, quem não pode falar, não pode falar não. O "Que que eu fiz? O que que eu tenho feito?" Eu saio da cena, eu não vou ser mais esse lugar, a pessoa para o sacrifício do momento, para o sistema funcionar. Chutei pau da barraca, o sistema tem que funcionar com as pessoas buscando terapia, buscando ajuda, lendo, estudando. As pessoas não merecem o nosso lixo não. A gente tem que buscar, assim como eu não acredito que as pessoas mereçam o meu lixo, eu não mereço o lixo da pessoa. Então
quando fica todo mundo entorpecido, validando aquilo ali, é muito perigoso, porque eu já vi situação da reprodução do comportamento, do mesmo comportamento que já vem, porque a gente acostuma com as coisas. Aí a gente valida na hierarquia familiar, sempre foi assim, que o tataravô, o bisavô, o trisavô, sei lá, os cambá 4, eu não me conformo com isso. Se eu fosse lidar como eu vi a minha família de origem, que eu cheguei a conviver com meu avô, a bizarrice familiar, meu Deus, porque a gente fica assim num mundo assim, ah, estamos avançando, temos tecnologia, temos aqui, ó, eu tô fazendo isso aqui com esse vídeo que algumas pessoas vão assistir, com todo esse recurso que a gente tem, que se eu tivesse há 20 anos atrás, eu teria sabido o que eu estou sabendo agora, né. Eh, mas a gente não está evoluindo como gente, tem gente que quer ficar no mesmo comportamento primitivo, grosseiro, bizarro, primitivo, primitivo, na base da pirâmide. Eu não dou conta. Então busco todo dia, desde que eu compreendi que eu tinha que buscar ajuda, que o entorpecimento era coletivo, de uma forma dentro de mim, alguma coisa, eu fui procurando, procurando e fui batendo numa porta um dia e consegui uma ajuda. Foi tudo de Deus, a iluminação, foi assim, foi no limite do limite. Então recomendo, se você que está assistindo esse vídeo também, tiver no limite, procure ajuda, porque com a experiência que eu tô dos 8 anos de pesquisa, desde que eu fora os tempos da minha cidade ali que eu já ficava procurando coisas para entender algumas coisas, só que os acessos eram outros, né. Eu ficava investigando a família dos outros para entender algumas coisas. Eh, em 8 anos, só treva, só coisa assim, não mudou nada os comportamentos, nada, só piora. É incrível, é incrível, incrível, não tem dor, não tem nada que faça as pessoas entenderem algumas questões. Então, só me restou sair do ciclo a cada dia, um passo de cada vez. Obrigada por assistir.